Primeiro, quero agradecer ao plenário desta Casa, a todos os senadores e senadoras, à Comissão de Assuntos Econômicos, sob a presidência do nosso companheiro Delcídio do Amaral, que na manhã de hoje, meu caro Benedito de Lira, a nossa comissão aprovou, aliás, uma série de empréstimos para ajudar aí o desenvolvimento de diversos estados do nosso país. Em particular, meu agradecimento é pela aprovação agora pelo Senado dessa operação de crédito de 700 milhões de dólares, cujo objetivo é ampliar a nossa capacidade de serviços, de atendimento, ampliar os nossos corredores de infraestrutura, ampliar, senador Wellington, a nossa rota de escoamento. A Bahia é um estado extremamente grande, portanto, fazendo até aqui já o exagero nas palavras, portanto, no uso do português, e precisa de investimentos dessa grandeza para a gente superar as dificuldades, para superar, inclusive, o abandono. Quando nós chegamos ao governo da Bahia em 2007, nós não tínhamos um processo de desconcentração da atividade econômica na Bahia. A Bahia vivia exclusivamente com uma concentração econômica na sua região metropolitana de Salvador. A partir do polo petroquímico, a partir do polo industrial de Aratu e a partir da própria capacidade que tem uma capital, mesmo Salvador não sendo uma capital onde a indústria prevaleça, a maior indústria é a indústria de serviços, de software, turismo, comércio, e a maior atividade que nós poderíamos classificar dessa natureza é a atividade processada no Porto de Salvador. Mesmo assim, Salvador é a capital, então, portanto, atrai, congrega, estimula, mas isso ficou anos e anos a fio concentrado nessa cidade. O estado da Bahia tem 70% do território no semiárido. Talvez, do ponto de vista da extensão territorial, nós poderíamos dizer que é uma Espanha dentro da Bahia. Então, na realidade, esse investimento hoje, ele se soma a essa capacidade de investimento da Bahia, do seu orçamento próprio, que é da ordem de 1 bilhão e 500 milhões de reais, e eu estou falando desses 700 milhões de dólares, que fizéssemos aqui hoje uma conversão a partir da própria cotação do dólar, isso chegaria a casa de quase 1 bilhão e 500, portanto, fazendo um total aí de 3 bilhões de reais, mais as operações de créditos que o estado da Bahia já contratou com o BNDES e também a própria liberação por parte da Secretaria do Tesouro, permitindo que o estado da Bahia contraia investimentos ou contraia empréstimo para investimentos até o limite de 5 bilhões e 600 milhões de reais. Esses investimentos têm possibilitado uma verdadeira reestruturação em toda a estrutura viária, sistema de abastecimento, do sistema de saúde, como eu falei aqui, da unidade produtiva em nosso estado, desconcentrada, portanto, capilarizando as atividades econômicas. Não é à toa que nesse quadrante da nossa história na Bahia, o governo Jacques Wagner já bate recorde na geração de postos de trabalho. São mais de 500 mil postos de trabalho gerados com carteira assinada, o chamado saldo dos postos de trabalho gerados. Então é importante isso. E a desconcentração é que tem permitido, por exemplo, o grande desenvolvimento na região de Vitória da Conquista, onde nós temos feito ali investimentos na área do saneamento, na área do abastecimento da água, onde nós temos, de forma muito exitosa, a gestão do companheiro Guilherme Menezes, que sempre, quando à frente daquela prefeitura, nos dá a tranquilidade, a certeza de uma gestão com correção e, principalmente, com uma acuidade no trato da forma como as pessoas são tratadas no município, uma prioridade para a saúde,
tem sido, inclusive, ao longo dos anos, a cidade de Vitória da Conquista, sempre lembrada fora da Bahia e até fora do Brasil, com uma experiência exitosa na área de saúde. Foi também premiada durante a primeira gestão do companheiro Guilherme Menezes com o Prêmio Criança, a partir exatamente do trabalho feito na ação social, com a inclusão de crianças e também com o trabalho com adolescentes. Então, na realidade, esse esforço que o governo faz é um esforço para a gente dotar cidades polo como Conquista, Juazeiro, a cidade de Paulo Afonso, que ganhará também, nesse novo momento, uma unidade da Universidade Federal do Vale do São Francisco com um curso de medicina. As cidades, como a cidade de Barreiras, que além de ser um polo integrador na região de maior produção de soja do estado da Bahia, também ganhará centro de logística a partir da estruturação da ferrovia Oeste-Leste. Então eu diria que essa parcela significativa de investimentos, essa parcela deve ser utilizada pelo governo do estado para dar consequência a obras importantes, como a completa reestruturação que o estado faz na cidade de Salvador. A cidade de Salvador hoje assiste e acompanha a maior obra, a maior intervenção urbana em volume de recursos e até no seu chamado impacto na sociedade, e me refiro à Via Expressa, a parte que sai ali da rótula do Abacaxi e vai até a região do Porto, passando pela Baixa de Quintas, reestruturando toda aquela área da Barros Reis, permitindo novas vias para o sistema viário da cidade e, ao mesmo tempo, estabelecendo um corredor de transporte entre a BR e o Porto, tirando de circulação do centro da cidade, pela cidade, de caminhões que se deslocam da BR até o Porto. Além dessas intervenções, nós temos um importante equipamento que a cidade se prepara para a Copa do Mundo. E me refiro à nossa Arena Fonte Nova, ou seja, a nova Fonte Nova, a Fonte Nova que muitas alegrias já tinha dado aos baianos, os baianos de todos os times, é importante lembrar isso. Agora será uma nova arena, repaginada, um equipamento dos mais modernos, assim como também a reestruturação do nosso sistema de mobilidade urbana, permitindo que o nosso sistema viário ganhe 2 linhas de metrô. A linha 1 de metrô, que até então havia sido planejada já em 1997, com obras iniciadas em 2000, para que pudesse chegar no maior bairro da cidade, o bairro de Cajazeiras, mas foi interrompida por erro de projeto, foi interrompida inclusive por uma condução equivocada na execução da obra, encurtando essa importante obra do metrô para 6 quilômetros, mas que num compromisso do governo do estado com a presidenta Dilma, nós vamos agora concluir essa etapa da linha 1. Já havíamos colocado no plano plurianual recursos para atender a demanda do metrô nessa região para chegar até o bairro de Cajazeiras, saindo ali de Pirajá, Pau da Lima, chegando até o bairro de Cajazeiras e, portanto, também com recursos alocados no orçamento da União. E esses recursos, obviamente, nós vamos fazer aqui a chamada disputa da liberação desses recursos para que nós possamos entregar essa linha 1, reestruturar completamente esse corredor de transporte e ligar esse metrô até a nova avenida, a Avenida 29 de Março. 29 de março, para quem está nos ouvindo, é a data de fundação da cidade de Salvador. E a ideia é que com a 29 de março nós possamos ligar a BR-324 até a Orla, passando pelas Cajazeiras, e nesse ponto de entroncamento na 29 de março nós pretendemos construir ali uma grande estação, que é exatamente o ponto final do metrô, integrando o sistema de transporte e entregando à população de Cajazeiras um sistema compatível com aquela população, com a necessidade daquela população. Mas é importante lembrar que também naquela região, portanto, na paralela, exatamente por onde deve passar
a Avenida 29 de Março. Logo ao lado, o governo do estado acabou de entregar um importante parque tecnológico. E me refiro ao parque tecnológico com muito entusiasmo, porque foi uma das primeiras batalhas travadas aqui nesta casa, não necessariamente nessa, mas na outra, porque à época eu era deputado federal, portanto, num empenho para que nós pudéssemos ter em Salvador um importante equipamento, o Parque Tecnológico, para incubar, para desenvolver. O Parque Tecnológico já nasceu esse ano com a sua capacidade completamente esgotada. Já o desafio apresentado pelo nosso secretário Paulo Câmara para construir as novas etapas, portanto, parte desses recursos que nós estamos contraindo aqui junto ao Banco Mundial, assim como também o recurso do BNDES, é para que o Estado possa utilizar parcela desses recursos na contrapartida da ampliação do Parque Tecnológico, na construção da 29 de Março, na melhoria da infraestrutura da Orla Marítima de Salvador, a nossa Orla do Atlântico e também a nossa Orla do outro lado da cidade, a Orla da Bahia, a parte do subúrbio, a parte da Ribeira, a reestruturação do parque ali da Cidade Baixa, do Largo de Roma. Portanto, são intervenções, como aqui o governador, no dia de hoje, teve a oportunidade de visitar ali a nossa cultural e histórica Feira de São Joaquim. Nós estamos fazendo um grande empreendimento, fazendo ali na feira uma verdadeira reestruturação em condições de trabalho e também até para usar como equipamento de turismo, grande mercado a céu aberto. Essa é uma das obras que o governo do estado deve entrar com os seus recursos próprios, algo na ordem de 29 milhões de reais, e a outra parcela nós captamos aqui junto ao governo federal. Mas essa participação do governo do estado dar-se-á exatamente com essa sua capacidade de investimento agora recuperada, e é bom frisar isso, graças a um importante trabalho desenvolvido pelo governador Jacques Wagner, pelo nosso ex-secretário de Fazenda, que quero fazer referência a ele aqui, nosso companheiro Carlos Martins, que arrumando as finanças do estado e permitindo inclusive o aumento da nossa capacidade de arrecadação, esses fatores foram determinantes para que nós ganhássemos a ampliação da nossa capacidade de obtenção de mais recursos para aumentar, é claro, a nossa, eu diria, o nosso vigor para o investimento. Então, portanto, com o orçamento próprio, é muito difícil que o estado da Bahia tivesse a oportunidade de fazer todos esses investimentos. O metrô, por exemplo, nós vamos ter tanto a linha 1 quanto a linha 2, a linha 1 até Cajazeiras e a linha 2 até a cidade de Lauro de Freitas, nós vamos ter um investimento na ordem de 3,5 bilhões de reais. Portanto, eu diria até mais de 2 vezes a capacidade de investimento do estado. Por isso que é importante essa parceria do estado com a União para permitir exatamente esse investimento na cidade de Salvador. E se fôssemos comparar essa capacidade com o que Salvador dispõe para investimento, aí ficaria extremamente difícil. Salvador, para concluir essa obra do metrô na ordem de 3,5 bilhões, levaria algo em torno de 35 anos, já que a capacidade de investimento hoje da nossa cidade é na ordem de 100 milhões de reais. Isso parando completamente de promover qualquer tipo de investimento em qualquer área. Portanto, é fundamental que essa operação, é fundamental que essa ação desenvolvida pelo governador Jacques Wagner, pela nossa bancada federal, pela nossa bancada aqui no Senado, essas movimentações no sentido da gente captar, buscar recursos, apresentar projetos e promover aqui junto ao governo federal uma verdadeira corrida. Aí muita gente diz, isso é verba carimbada. Não é verba carimbada. Esses são recursos, por exemplo, que estão no orçamento da União, como o PAC, mas que dependem da decisão de para onde esses recursos serão alocados. Por exemplo, o PAC em 2012 tem algo na ordem de 42 bilhões para investimento. 42 bilhões para investimento não seriam suficientes
se nós fizéssemos uma divisão equânime entre as 27 unidades da federação. Então, portanto, é fundamental que o Estado tenha capacidade para entrar com a contrapartida, que ele tenha capacidade de elaboração de projetos e que tenha capacidade de articulação para buscar esses recursos. Essa é uma ofensiva decisiva nesse quadrante da nossa história, principalmente uma cidade como Salvador, que precisa de forma imediata e urgente de uma reestruturação nos seus serviços, na sua infraestrutura urbana, na forma como a cidade tem se comportado hoje, no que diz respeito àqueles que visitam a nossa bela Salvador. Portanto, a reestruturação dos nossos sítios históricos, a reestruturação e benefício para a rede hoteleira, a melhoria de todas as áreas de lazer. Por isso, insistimos muito na aplicação de parte desses recursos em determinadas áreas da cidade, como o Parque São Bartolomeu, como a Orla do Subúrbio, a Orla da Baía de Todos os Santos, a parte ali da enseada da nossa Ribeira, da Cidade Baixa, o sistema de saneamento na Massaranduba, assim também como todo um tipo de aplicação em determinadas partes da Orla do Atlântico e na parte cultural da nossa cidade, com investimento em equipamentos e financiamento para a produção cultural na rica cidade do Salvador, rica que me refiro inclusive do seu aspecto cultural. Então, Salvador é uma cidade que com seu orçamento de 3,7 bilhões de reais, ainda esse orçamento não é suficiente para atender às suas demandas. Volto a insistir, a nossa capacidade de investimento na cidade de Salvador é de 100 milhões de reais. Portanto, fundamental a articulação com o Estado da Bahia e a articulação com a presidenta Dilma para que a gente tenha a oportunidade de aplicar na nossa cidade esses recursos e promover uma verdadeira reestruturação naquela cidade. Portanto, esse dia de hoje aqui a gente contribui com mais uma ação para os investimentos no Estado da Bahia. E quero realçar o firme propósito, a disposição e principalmente a capacidade do governador Jacques Wagner em pensar esse nosso Estado e trabalhar para que esse nosso Estado cada vez mais se prepare para os cidadãos que no nosso Estado vivem e para aqueles que nos visitam, para aqueles que visitam a querida Salvador, a Orla, o litoral norte, para aqueles que visitam a nossa Chapada Diamantina, para aqueles que percorrem a parte bela da nossa Caatinga, a região do nosso sertão, ou a nossa histórica cidade de Canudos, da Batalha ali de Canudos. Portanto, a Bahia que tem várias opções desse tipo de turismo, mas a Bahia que ao longo dos anos não foi preparada para essa reestruturação. E o que a gente assiste nesses últimos 6 anos é uma ação firme, contundente, mesmo num período de crise internacional. O Estado da Bahia sai na dianteira, capta recursos. Nessa relação agora com o governo federal, é o segundo estado da federação a captar o maior volume de recursos. Volto a repetir o valor, 5,6 bilhões de reais que devem ser aplicados ao longo dos anos nessa direção de atrair investimentos, mas principalmente de criar as condições para o desenvolvimento local, tanto o desenvolvimento social quanto o desenvolvimento econômico. A Bahia que se preparou firmemente para o seu desenvolvimento industrial, para a geração de energia. No estado da Bahia hoje, na região conhecida como a região de Guanambi, a região de Caetité, hoje nós temos instalado um dos maiores parques eólicos da América Latina. Assim também na região de Brotas de Macaúbas, outro parque eólico, para geração de energia, geração de renda, para geração de oportunidades. Por isso, senhor presidente, quero aqui dizer da nossa alegria nessa tarde de hoje, de poder aprovar mais esse recurso, permitindo assim que o nosso Estado tenha a capacidade de promover o atendimento à nossa população. Foi através de iniciativas como essa que no ano de 2008 nós aprovamos aqui
no orçamento da União, o recurso para a gente construir uma das melhores experiências em gestão hospitalar, senadora Ana Rita. Hoje, inclusive, anunciada no mundo inteiro, o Hospital do Subúrbio. É uma PPP, nós construímos o hospital, o parceiro privado entrou com a mão de obra e com os equipamentos, e nós entregamos um importante equipamento à cidade de Salvador, um hospital geral, localizado na região de maior aglomeração, no subúrbio ferroviário, mas atendendo a toda a cidade de Salvador. Aí é bom lembrar, nesses anos de batalha, Salvador teve a oportunidade de ter a construção de 3 hospitais gerais. O Hospital Roberto Santos, feito pelo ex-governador Roberto Santos, o Hospital de Pronto-Socorro, feito pelo ex-governador Valdir Pires, e o Hospital do Subúrbio, feito pelo governador Jacques Wagner, através exatamente dessa parceria, dessa competente operação e dessa competente ação buscando recurso aqui na União. Era isso, senhor presidente, que tinha a dizer. Muito obrigado.